Como guardar os seus primeiros R$ 100.000? De 10 anos atrás, hoje eu tenho 26 anos, naquele momento provavelmente tinha 16, 17 anos, 18, não sei exatamente, qual é qual que era essa diferença de idade. E pela primeira vez na minha vida, eu fui apresentado a uma coisa chamada fundos imobiliários. Naquele momento da minha vida eu trabalhava em uma academia, eu era recepcionista. E eu cuidava de uma recepção de uma academia. E nessa academia tinha alguns alunos, um desses alunos se tornou um colega, onde eu trocava algumas ideias, e ele me apresentou um investimento, fundos imobiliários. E eu fui lá no Google pesquisar LU, HGLG 11, algo assim, e vi que cada cota dava um retorno, ou seja, um pedaço de dinheiro, né, ou uma parte de um dinheiro, uma nota de R$ 100, dava um de retorno. Eu fiz uma pequena conta de padeiro e vi que cada cota, de R$ 50 dava um retorno aproximado de 50 centavos, e eu fiz um cálculo básico de quantas cotas eu precisava ter para gerar R$ 100, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000. E eu fiquei uns 40 minutos neste primeiro momento fazendo cálculos. Então eu fiz primeiro o cálculo de R$ 10.000 que gerava R$ 100, depois eu fiz o cálculo de R$ 50.000 que gerava R$ 500, por fim, eu fiz o cálculo de R$ 100.000 que gerava R$ 1.000 por mês. E naquele momento, aqueles R$ 1.000 significaram tanto na minha vida, foi um significado tão grande, porque na profissão que eu estava, meu salário era menor que R$ 1.000. Eu ganhava 900, R$ 800 naquele momento da minha vida. Então eu fiz um cálculo onde R$ 1.000 era mais do que eu ganhava trabalhando ou fazendo o que eu fazia naquele momento da minha vida. E aquilo me encheu eu tive um sentimento de êxtase. Um garoto que tinha R$ 0 no banco passou a partir daquele momento querer guardar os seus 100 primeiros R$ 1.000. Muito distante, porque com 18 anos da minha vida, eu não conseguia guardar nem R$ 100 em um mês. Mal conseguia pagar as contas, do dia a dia. E a minha história, minha trajetória começou a partir daquele momento querendo buscar guardar dinheiro. Efetivamente, eu consegui guardar dinheiro, não foi, economizando, não foi mantendo o emprego, não foi ajustando as minhas contas. Onde de fato eu comecei a guardar dinheiro foi trocando de emprego, trocando de profissão. Naquele momento da minha vida eu visualizei, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, muito provavelmente eu não vou continuar, sem poder guardar dinheiro. Por 3 anos da minha vida, esse tema ficou, congelado, ficou mais no meu inconsciente, ficou dormente, eu não não busquei procurar muito sobre isso. Até que em torno de 2 anos depois, 3 anos depois dessa primeira idealização, eu tinha trocado de emprego, então eu saí, ah, de recepcionista e fui trabalhar como vendedor em uma empresa, e eu tive, um período da minha vida, foi um período um pouco conturbado, porque eu acordava de manhã e eu trabalhava 3 turnos. Eu ainda continuei trabalhando na academia naquele momento, mas fui trabalhar à noite e durante o dia eu trabalhava nesse outro emprego. E pela primeira vez na minha vida, ao final do mês, pagando todas as contas, começou a sobrar dinheiro. E essa sobra de dinheiro não foi intencional. Foi, eu paguei uma conta, paguei outra conta e o dinheiro sobrou. Eu deixei, guardar, eu deixei simplesmente no banco, não fiz nada, ficou simplesmente na conta corrente. E esse dinheiro, mês a mês, foi acumulando, acumulando. Até que chegou um momento onde eu fiz os meus primeiros R$ 5.000. R$ 5.000 eu fiz, eu lembro disso. Nesses R$ 5.000, eu comecei a ter uma preocupação diferente. E que preocupação era essa? Olha, eu tenho um dinheiro aqui, tá na minha conta corrente, e eu preciso colocar esse dinheiro em algum lugar. E esse dinheiro também precisa estar seguro. Porque até o momento, se alguém
me hackeasse, entrasse na minha conta, pouco faz é indiferente pra mim, né, eu não tenho preocupação com porque eu não tinha dinheiro. E agora eu comecei a ter uma preocupação em cuidar de alguma coisa que até então não existia. Então teve aqui um problema bom, que é como que eu cuido desse dinheiro? E efetivamente, eu comecei a montar minha reserva de emergência, fiz os meus R$ 10.000, isso ao longo de, 1 ano, tá, 1 ano, pouco mais, um pouco menos, eu fiz meus R$ 10.000, abri uma conta na Clear e comprei meu primeiro fundo imobiliário, tá. Então esse processo de juntar os 10 primeiros R$ 1.000 no fundo de emergência, comprar os primeiros fundos imobiliários, e minha primeira compra na corretora foi em torno de R$ 1.900, demorou cerca de 1 ano para esse todo acontecer, tá. Eh, no mês consequente à minha primeira compra dos fundos imobiliários, eu recebi meus primeiros dividendos de R$ 19 e alguma coisa. Com muita satisfação, hoje, ao mês, eu recebo em torno de R$ 1.300, muito provavelmente até o final deste ano eu vou estar recebendo R$ 2.000. Ah, o que me fez guardar R$ 100.000, mais que o controle de como eu gastava esse dinheiro, foi me colocar em posições, me colocar em profissões, me colocar em empresas onde eu fosse valorizado e ao longo do tempo meu salário fosse aumentando. Esse Isso foi o que mudou minha vida. Então, um ano hoje, de trabalho, eu faço mais dinheiro do que eu fiz nos últimos 4 anos da minha vida. Por que eu estou comentando isso? Porque muitas vezes para você acumular os seus R$ 100.000, você precisa trocar de emprego, você precisa se expor a uma nova oportunidade, você precisa mudar de cidade. Se isso não acontecer e você não fizer nada de novo em relação a um emprego, em relação a uma profissão, muito provavelmente você, não vai conseguir ou vai demorar muito tempo para acumular os seus R$ 100.000. Se eu voltar no tempo, a minha primeira mudança de emprego lá atrás, eu mudei de novo depois de emprego, continuando na profissão que eu estou. Se eu voltar lá atrás, era inimaginável, dentro de 5 anos, eu acumular os meus 100 primeiros R$ 1.000. Era inimaginável. Hoje, para mim, dentro de 1 ano, eu posso fazer esse dinheiro. Então, o que mudou aqui foi a profissão que eu tive, eu escolhi uma profissão que eu pudesse crescer, e a experiência que eu tenho nesta profissão. E os ganhos que eu sei que eu posso ter na profissão que eu escolhi, que é vendedor de tecnologia. Foi o que eu escolhi, foi onde eu estou hoje. Obviamente que eu poderia eu sonho muito em um dia comprar uma HR-V 2024. Eu poderia comprar ela. Não só comprar ela, eu poderia pagar à vista um carro como esse. E hoje eu estou com Ford Ka 2010. É uma escolha minha de vida manter o meu padrão 2 níveis, 3 níveis abaixo do que eu ganho. Eu poderia ter um padrão de vida muito melhor do que eu tenho hoje. No lugar de morar em uma casa, em uma cidade menor, pagar menos no aluguel, eu poderia morar uma casa com piscina, com 2 andares, ah, eh, poderia ter mais experiências que eu tenho hoje. Eu vou de viajar de vez em quando, mas eu não vou viajar toda semana, não vou viajar todo mês. Eu tento controlar a o ralo. Os ralos estão tampados e eu tento abrir cada vez mais a torneira, que é, eu tento elevar as possibilidades de ganhos financeiros, possibilidade de receita e controlar para onde esse dinheiro vai. Quer dizer, ao longo desse período, se você me perguntar hoje, o que mudou foi eu comecei a ganhar mais dinheiro pela profissão que eu escolhi. E o meu padrão de vida é muito similar ao padrão de vida que eu tinha com 17, 18 anos. Muito igual. Pouca coisa mudou. O que mudou é que eu tenho Ford Ka hoje na garagem para me locomover. Só o que mudou. Mas, de formato geral, eu tenho meu padrão de vida muito igual. Antes de ter o Ford Ka, eu andava de a pé, porque se eu comprasse o carro, provavelmente eu ia deixar de investir, então foi uma escolha minha andar de a pé. Não sei se eu faria isso novamente, mas é o que eu fiz e é o que fez com que eu guardasse meus primeiros R$ 20.000. Então, obviamente que tão importante quanto ganhar dinheiro é controlar o seu estilo de vida, controlar os gastos do seu estilo de vida.
Isso me faz acumular mais rápido. E se facilmente eu elevasse o padrão do meu estilo de vida, provavelmente eu não teria liberdade de conseguir, acumular um patrimônio, tão rapidamente como quando eu estou fazendo agora. E no acúmulo do patrimônio vem outra coisa muito importante com este acúmulo de patrimônio, que é uma fonte de receita segura. Obviamente, se você diversificou, acumulou patrimônio, você tem investimentos fora do Brasil, no Brasil, renda fixa, renda variável, o seu portfólio está diversificado, provavelmente a renda que você ganha do seu dinheiro, do seu patrimônio, a renda que esse patrimônio gera, é muito mais segura que o seu emprego. Ter um emprego e depender de uma empresa para uma fonte de receita, uma fonte de renda, que é o seu que é o trabalho, que é o trabalho, né, eu vendo minha hora, ganho um dinheiro aqui, é muito mais inseguro, é muito mais provável que ou você mude de emprego ou que aconteça alguma coisa naquela empresa e você tenha que sair, é muito mais provável que isso aconteça, que o seu patrimônio vá a zero. Pode sim ter uma oscilação aqui ou outra, alguma crise pequena no Brasil, obviamente, mas é muito mais provável que ao longo de uma década, 2 décadas, 3 décadas, aquele patrimônio fique intacto, se, obviamente, acompanhando o mercado, fazendo suas devidas modificações, torcendo para que não aconteça uma guerra nuclear, obviamente, esse patrimônio seja uma fonte de receita muito mais segura. É que um exercício que eu fiz a nível de eu estava vendo uma série, e é uma série onde A Descoberta das Bruxas, eu acho, eu acho que é o nome da série, uma série da Netflix. E tinha os vampiros. Os vampiros naquela série podiam, viviam eternamente desde que não fossem mortos por alguma coisa que pudesse matar, né, mas eles podiam viver eternamente. E o que é legal, tinha um vampiro na série que viveu durante 1500 anos, ele já estava vivo de vida. E eu apliquei os juros compostos em uma calculadora de juros compostos, se ao longo de 1500 anos, e aqui você tem 15 gerações, então eu estou falando assim, ó, o avô passou para o filho, que passou para o filho, 15 gerações de legado, onde um patrimônio, onde a sua família tem um patrimônio, e esse patrimônio consegue se permanecer vivo e vai passando de pai para filho, de pai para filho, né? Ao longo de 1500 anos, uma família um legado de 1500 anos, então ao longo de 15 gerações, essa família poderia ter acumulado 13 trilhões de reais. 13 trilhões de reais. Então, ver como o patrimônio, se bem cuidado, passado de geração em geração, falando de 15 gerações, nós temos as famílias mais ricas do mundo. O que se publica na internet, como o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, provavelmente ele não é o homem mais rico do mundo. Provavelmente existem famílias mais ricas que o Elon Musk. Mas enfim, é só uma reflexão aqui para demonstrar o como que o patrimônio ele é poderoso e como existe outras perspectivas que não seja o nosso dia a dia no trabalho. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, se você gostou ou não do vídeo, se inscreve, curte, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas e espero que eu, de alguma maneira, tenha lhe ajudado. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.